Oi, gente, tudo bem? Muito prazer para quem não me conhece, meu nome é Yasmin e aqui a gente fala sobre várias coisas. Hoje eu vou contar para vocês o que eu faria caso eu quisesse ser aprovada em um colégio técnico. Para informar, eu sou formada em um colégio técnico, eu fiz Cutuca, eu fiz colégio técnico da Unicamp e eu fiz enfermagem lá, eu fiz técnico de enfermagem. Na época do vestibulinho, eu lembro que eu criei um cronograma onde eu estudava quase todos os conteúdos pro Cutuca. Eu não fiz cursinho e eu também não fiz colégio particular. Eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida. Para não falar que eu nunca estudei em escola particular, no ensino primário, né? No prezinho, sabe? Na creche. Nessa época eu estudava numa escola particular. Mas não tem muito a ver com a minha formação se a gente for levar em consideração que do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio, todo o meu ensino foi público. E em escolas que não eram as melhores. Então eu sempre fui solo. A única coisa que eu posso falar para vocês que eu tive de ajuda realmente particular foram de duas professoras do meu colégio e que elas eram muito incríveis. E quando eu e algumas amigas minhas falamos que queríamos, eu prestei Cutuca duas vezes, queríamos prestar Cutuca, a professora de matemática se disponibilizou, sem ser paga para isso, para nos dar aula particular de matemática básica. E que isso fez total diferença na formação que eu tive depois no Cutuca, né, no auxílio que eu tive lá dentro, por conta desse aprofundamento que eu tive, e também para a prova do vestibulinho. E a segunda coisa foi que tinha uma professora de português que corrigia as nossas redações também de forma gratuita. Então a minha primeira grátis, né, gratuita. A minha primeira dica para vocês para você que está prestando o colégio técnico ou que vai, sei lá, prestar daqui a alguns anos, é procure professores da sua instituição que possam te ajudar de graça caso você não tenha como financeiramente fazer isso, como fazer um cursinho ou estudar em um colégio particular. Procure professores da sua rede. Os professores da rede, gente, eles são muito bons. A maioria deles são concursados, são professores que estudaram em boas universidades e a maioria deles querem sim ajudar as pessoas, os alunos. Eles estão lá para te ensinar, para tentar te impulsionar. E às vezes a gente não olha para eles dessa forma porque tem todo aquele estigma e tudo mais. Só que se você pedir ajuda, talvez, assim, eu sei que às vezes pode ser vergonhoso, enfim, mas coloque a cara a tapa pelo seu futuro. Sabe? Eu falo que assim, hoje em dia eu tenho uma segurança muito grande de ter estudado em um colégio técnico porque foi um colégio de referência. Sabe, eu tenho 18 anos, eu sou concursada dentro da minha área profissional porque eu tive um ensino bom e público, grátis, entendeu? Porque eu tive a coragem, a pachorra de pedir ajuda para duas professoras que podiam ter me negado qualquer coisa. Mas eu fui lá, com aquela cara morta de vergonha. Mas eu pedi ajuda e elas me ajudaram. Então vá com a cara tapa, peça ajuda, porque às vezes esse professor vai ser a diferença, o diferencial para sua formação futura. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Então, talvez você ganhe um não, talvez você se frustre. Gente, não sei falar essa palavra. Frustrado. Talvez você fique frustrado, mas, bom, lide com esse sentimento depois. Mas pelo menos tente. Saiba que você tentou. Dito isso, peça ajuda para quem pode te ajudar. E aí a gente entra na minha segunda dica. Eu fazia redações toda semana. Então, a minha professora, ela não corrigia toda semana a redação, mas eu fazia redação toda semana. E você se torna um bom crítico de redação, gente. Sabe? Então, leia a sua redação, leia redações do nota 1000 do Enem, por exemplo, ou redações de nota máxima de vestibulares, de vestibulinho, e você vai aprender a escrever direito conforme isso acontece, caso não tenha alguém para corrigir da melhor forma possível para você. Leia boas redações e se inspire nelas. Copia mesmo, assim. Não tô falando de, ai, pega e copia no sentido, ai, tô lendo aqui. Não. Copia a estrutura, copia a forma de escrita, copia o vocabulário. Vai pesquisar, vai atrás. E dentro dessa própria dica é leia livros. Leia bons livros. Então, assim, vai na biblioteca da sua escola se tiver, se não tiver, vá numa biblioteca pública
da prefeitura. Se não tiver biblioteca da prefeitura, vai em sebo. Se não tiver sebo, né? Faz aquela coisa online que a gente sabe que acontece. Então, enfim, dá um jeito de ler, de tentar entender. Vai no YouTube, pesquisa, Google. Gente, usa as plataformas, porque infelizmente ninguém vai estar ali por você para te oferecer, estender a mão e te ensinar vocabulários novos. Então você vai ter que ler, vai ter que escrever muito e vai aprender a ser um bom crítico de redação. Então, assim, copie os vocabulários de textos que foram nomeados e foram notados como textos bons. Faça isso e aí você vai ver uma melhora na sua escrita. Inclusive, é o que eu vou adicionar no meu estudo para o vestibular de medicina, agora que eu vou prestar. A minha terceira dica é a mais preciosa de todas. Eu fiz, sim, um cronograma de estudos para eu estudar conteúdo mesmo, assim, do edital. Então, olha o edital, vai lá e faz um cronograma. Mas a minha dica é: refaça as provas antigas. Gente, pessoas que acertam muitas questões são pessoas que são treinadas para acertar muitas questões. Então, se você não faz questões, se você não tem o hábito de fazer, como fala? Simulados, talvez você não vá tão bem na prova, não porque você não sabe o conteúdo, mas porque você não sabe fazer questões. Faça questões uma vez por semana, 2 vezes por semana e corrija essas questões. Entenda o que você está errando e o porquê você está errando. Isso é mais importante do que você realmente estudar um por um dos conteúdos do edital. Sempre, o edital é importante? É. Leia corretamente o edital. E essa é a minha próxima dica. Mas enquanto você está fazendo o seu estudo, tenha na sua cabeça que o que vai fazer você passar vai ser fazer uma boa prova e fazer uma boa redação. E a principal coisa para fazer uma boa prova é saber fazer questão. Não tem como fugir disso. Entendeu? Então vá lá, faça simulado até, gente. Imprima, veja online no telefone, no computador, não sei. Mas faça questão. Isso é o mais importante. Aí você entra no site do vestibulinho que você vai prestar e pega as questões e faz. E assim, incansavelmente, tá? E corrija depois. Me agradeça por isso depois. Aí já nem sei qual dica é essa, mas acho que é a quarta. Leia o edital e leia direito. Não vai me fazer burrada de estudar conteúdo que não cai. Leia o edital e foque no que é o principal. Sabe? O que mais cai, quais são as chances daquilo cair. Olha o que sempre cai. Sabe? Você não precisa ser o primeiro lugar, você só precisa passar. Passa. Só isso que você precisa fazer, passar. Não precisa ser o primeiro lugar. Passa. Então, leia o edital corretamente e foque em tudo aquilo que você consegue focar. Absorva tudo que você consegue absorver e foque no principal. Essa é a minha dica, gente. Passe. Depois que você estiver lá dentro, aí você rala de novo. Mas primeiro passe. Então, leia bem o edital e foque no que é o principal dentro do edital. E a última, mas tão importante dica é: esteja bem mentalmente. Então, faça exercício físico, coma bem, aproveite com a sua família, porque colégio técnico depois, gente, você precisa de um tempinho e você talvez se apague um pouco. Então, aproveita esse último ano antes de você entrar num colégio dos seus sonhos, ou então só entrar em um colégio técnico para curtir bastante com a sua família, para estar em paz consigo mesmo e para fazer exercício físico. Ter uma boa mente para fazer uma boa prova é a coisa mais importante que você vai ter na sua vida. Então, se você não tá bem aqui para fazer uma boa prova, não adianta você saber matéria nenhuma. Esteja tranquilo para entender que se aquilo é seu, sabe? Não tem o porquê você ter medo de algo que já é seu. Seja pronto para receber aquilo de coração aberto e para aproveitar os melhores anos da sua vida, que é o que um colégio técnico como Cutuca, por exemplo, vai te levar. Talvez te leve a insanidade às vezes? Sim. Talvez te leve algumas noites de sono? Sim. Mas ele vai te trazer segurança financeira depois, segurança trabalhista, no sentido, por exemplo, não trabalhista
de leis, né? Mas, por exemplo, eu saí do Cutuca já concursada, sabe? Sem nem estudar nada por fora. Então, ele te traz uma certa segurança na vida mesmo. E as pessoas que você conhece no Cutuca, que você tem pra sua vida, gente, são as melhores pessoas do mundo, assim. O colégio técnico te traz muitas coisas boas. E uma delas é a amizade, são as pessoas. Então, vá tranquilo fazer a prova, sabe? É a melhor coisa. E a coisa, assim, pro dia da prova é relaxa, sabe? Distrai a sua mente, coma um bom chocolate antes e depois espera, tá? Porque aí vai te dar um pouquinho de sono. Toma bastante água, vá no banheiro quantas vezes você precisar ir no banheiro, é um direito seu. E realmente aproveite essa fase da sua vida. Porque o final é muito bonito, tá? Estudem! Beijo, amo vocês.